Olá, amigos internautas, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Temos hoje uma entrevista muito importante aqui com o presidente do Sindlojas, Leonides Fredi. Leonides Fredi, 67 anos, empresário, presidente do Sindlojas, mais de um mandato, diretor na FEComércio, foi conselheiro regional do SESC Regional e também do SESC Nacional. Formado em Ciências Contábeis e com um curso de MBA em Gestão e Marketing. Uma liderança do comércio, uma liderança do varejo, uma liderança aí na comunidade muito importante. E com ele, a nossa conversa aí muito interessante hoje, no momento em que é muito palpitante as preocupações com o comércio, com a pandemia, com essa situação que se instalou aí. Tudo bem, Fredi? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui pela primeira vez, cumprimentar o Vitor, ao Pacheco, que é o empreendedor da Web TV Fronteira Noroeste. Estou à disposição aqui para trocarmos algumas ideias e colocar alguns pensamentos e principalmente esclarecer aos internautas qual a real função e a missão do Sindlojas como entidade de representação empresarial. Ok. Fredi, chamamos assim, pode ser? Com certeza. Primeira pergunta então. Qual é a sua visão e impressão, otimista ou pessimista no segmento do comércio, né, com as consequências da pandemia que devem vir por aí e inclusive para o ano vindouro, né? O desemprego talvez numa escala maior ou menor, enfim, qual é a sua impressão? Olha, a gente sempre é otimista. Claro que nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Muitos empresários talvez não terão a oportunidade de seguir na sua atividade, mas eu sou sempre otimista. Eu acho que as coisas vão aos poucos tomando o seu rumo, o seu caminho. E eu sempre digo, o comerciante, o empresário do comércio, ele é muito austero naquilo que ele faz e ele é muito profissional. Então eu vejo assim, as nossas lojas sempre estão bem organizadas, as calçadas bonitas, a fachada, as vitrine, o mix de produto atende a todos os gostos e a todas as necessidades dos consumidores. Então eu vejo que o comércio, ele, apesar de estar passando por essa dificuldade, ele vai retomar o seu rumo e tenho certeza que sairemos mais fortalecidos. Até porque o setor terciário, especialmente o comércio, ele é um grande empregador. Talvez dos setores que empregam um contingente maior de mão de obra. E eu diria aqui, nós teríamos aqui em torno de 1.300 empresas do varejo na nossa região, representadas pelos Sindlojas, que tem no seu conjunto 9.000 pessoas diretamente trabalhando nesse segmento, mas que sustentam mais de 30.000 pessoas. Então veja a importância que o varejo tem no contexto socioeconômico dos municípios, do estado e do país. Ok. O governo estadual e o governo municipal, e assim com todos os municípios, né, Fredi, eles estariam agindo corretamente com a situação atual em relação ao vai e vem da flexibilização em função do vírus, que às vezes parece que predomina mais, às vezes se retira? Olha, a gente pré-julgar é muito complicado. É uma responsabilidade muito grande para os governantes implementar medidas de prevenção e a gente fica às vezes em dúvida se está correto ou não. Mas enfim, nós temos que superar isso, temos que acreditar quem está à frente por entender que eles estejam intencionados em fazer o melhor. Evidentemente, nós do comércio, como entidade,
nós não concordamos que seja jogado, digamos, a culpa em cima do comércio por ser ele o indutor ou o vetor do vírus, porque senão todas as pessoas teriam que estar em casa, né? Mas o que acontece? O pessoal da área de segurança pública, de saúde, as atividades essenciais estão trabalhando. Então nós vemos que isso poderia ser pensado diferente. O que nós temos que fazer é tomar os cuidados para que não sejamos nós os portadores e os indutores do vírus, mas não fechar a atividade, porque a não atividade econômica também vai gerar problemas muito sérios e talvez a quantidade de pessoas que vão vir a óbito daqui para diante não seja mais pelo vírus, mas por outras doenças que foram geradas e, enfim, pela dificuldade das pessoas. Veja bem, o índice talvez de pessoas deprimidas, algumas doenças que poderiam estar tratadas não foram devidamente, e isso também poderá ser uma causa muito séria daqui para diante. Ok. Fred, em tempos normais, quais eram e quais são os fatores que impedem o nosso comércio de se fortalecer ainda mais? Bem, o comércio ele é o terceiro segmento da economia, né? Temos a agricultura, a indústria e o comércio. O comércio ele vai na onda do conjunto, digamos. A gente sempre diz, se a agricultura vai bem, o comércio vai bem. E nós precisamos que a agricultura vá bem e que a indústria também vá bem para que, gerando empregos e gerando renda, faz com que o comércio evolua e tenha um desempenho maior. Então, a gente vinha numa expectativa, numa perspectiva muito boa até chegar a questão aí da pandemia. Agora deu essa brecada, digamos aí, essa redução da atividade econômica como um todo, e o comércio, evidentemente, também é atingido por isso. Mas temos a certeza de que no momento em que a economia retomar, e nós temos aí a agricultura indo muito bem, mesmo nesses tempos difíceis, mas que a indústria também volte a ter o mesmo ímpeto que vinha tendo com o desenvolvimento, e aí o comércio ele fatalmente vai acompanhar essa onda também. Mas, Fred, nessa mesma linha de raciocínio aí, muitos lojistas se queixam dos preços de aluguéis, de locação, né, de salas comerciais em Santa Rosa, né? Inclusive uns dizem, tem proprietários aí que moram longe daqui, mas não se sensibilizam com as dificuldades, as limitações de muita pequena empresa, inclusive, e fixam preços, às vezes, muito difíceis de pagar. Como é que você vê essa situação? Nós temos preços exorbitantes mesmo. A gente tem que olhar por duas linhas. Uma, muitas vezes o proprietário ele tem aquele imóvel e é uma das fontes de renda dele para a sua própria sobrevivência, sua própria, digamos, cobrir os custos dele, não tem outra fonte de renda. Vida particular, né? Isso, na sua receita, tem isso incluído como fonte de renda particular. Mas também a gente vê que tem muitos imóveis que são explorados e dificulta a vida do pequeno empreendedor, porque veja bem, você começar um mês com 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil de aluguel, sem saber qual vai ser o resultado no final do mês. Então isso é um problema muito sério. E aí funciona a lei da oferta e da procura, né? Felizmente nós tivemos agora nesse período muitas pessoas, as imobiliárias ajudaram muito também para que os proprietários dos imóveis flexibilizassem, fizessem uma negociação, uma redução, estendessem o prazo, enfim, isso ajudou também. Mas eu entendo que isso já é um tema muito antigo dentro do Sindlojas, que o custo dos aluguéis em Santa Rosa ele não está de acordo com a capacidade que os empresários têm em pagar. Então isso basta ver agora aí o número de pontos comerciais que estão fechados, que estão lá com placa de aluga-se, e nós dizíamos isso antes,
que a franquia aluga-se era a que mais estava crescendo. E agora ela teve um crescimento muito grande e é o momento, eu acho, agora dos empresários renegociarem os seus aluguéis, buscar equacionar esses valores para tornar a sua atividade viável. Ali atrás a gente teve uma polêmica, né, da questão da vinda da Van ou não. Qual é a sua opinião sobre aquela situação que se instalou e o senhor era a favor ou contra a vinda da Van? Muito boa a tua pergunta, Vitor. Veja bem, se falou aqui da Van, mas eu acredito que não seja só a Van. Nós não somos uma ilha aqui e eu talvez vou desagradar alguns lojistas em dar a minha posição. E que também, de certa forma, é uma posição não unânime dentro do Sindilojas, mas com uma forte tendência de ser essa. Nós precisamos trazer novos empreendimentos para Santa Rosa em todos os setores e o comércio não é diferente. O fato da Avan ou outra, qualquer organização, tem outras já vindo para cá também, elas além de trazer mais oportunidade para o consumidor, elas também contribuem com a geração de emprego e os empregos acabam refletindo no crescimento econômico e na melhora dos indicadores de venda do comércio também. E aí eu faço um paralelo. Bom, se nós não quisermos a Avan aqui ou qualquer outra empresa que seja, e ela se instalar num município vizinho, o que vai acontecer com o nosso consumidor? Essa é a grande questão que eu levanto. O consumidor de Santa Rosa terá a oportunidade de se deslocar para essa cidade vizinha e deixar de comprar no comércio local e comprar lá. Outra questão, os consumidores da região, ao invés de serem atraídos para Santa Rosa, comprar nessas novas empresas, vão para onde? Vão para onde estiverem esses estabelecimentos funcionando. Então nós perdemos de qualquer maneira. Então eu sou particularmente, e é uma tendência dentro do Sindilojas, de que a gente não deve se opor a esses novos investimentos aqui na nossa cidade, por essas razões que eu estou aqui colocando. Pois é, Fred, fazemos uma outra pergunta agora, que tem uma certa ligação com essa questão anterior feita agora, colocada. Santa Rosa é um polo regional. O senhor não acha que está faltando uma política pública na área do turismo aqui mais forte para nos aparelharmos melhor com um plano municipal de turismo, o que poderia tornar a cidade mais bela e com mais atrativos, atraindo muita gente da região? Vitor e internautas, tem regiões mais favorecidas na questão do turismo, mas tem que haver investimento nas oportunidades que nós temos aqui. Nós também temos belezas naturais, mas também nós podemos transformar como um turismo de negócio. Exato. Então eu acho que sim, políticas públicas são essenciais, não só no turismo, mas em todas as atividades. E o turismo, ele, sabidamente, ele gera muita receita para quem investe nessa área. Então, uma boa oportunidade, digamos, já que nós estamos entrando em período aí de discussão de políticas e propostas para o novo governo municipal, que os candidatos se debrucem em cima disso e desenvolvam algum programa e coloquem a apreciação da população para ver se é isso mesmo que nós queremos. Mas entendo sim, Vitor, que o turismo é um grande indutor de desenvolvimento e um grande gerador de receita para quem investir nesse segmento. Pois é, e a próxima pergunta também tem, de certa maneira, uma ligação com isso que estamos falando agora, debatendo aí. A sua entidade defende a flexibilização do horário no comércio? E por quê? Ou se defende? Eu até nem precisaria responder, já pela minha... Nós somos defensores da liberdade de trabalho, sempre. A nossa missão como entidade que representa a classe empreendedora, sempre nós vamos defender a liberdade, nunca a obrigatoriedade. Tanto é que na convenção coletiva que nós já temos com o Sindicato Laboral,
já tem lá a liberdade, sempre buscamos incluir cláusulas que oportunizem os empresários a trabalharem quando eles quiserem e não por obrigação. Eu até vou voltar um pouquinho, se me permitir. Há uns anos atrás, logo que eu cheguei em Santa Rosa, os supermercados, alguns até nem abriam sábado de manhã, sábado de tarde nem pensar. Houve um movimento e alguns supermercados começaram a abrir sábado de tarde, e aí criou uma polêmica aqui em Santa Rosa, eu lembro muito bem, mas acabou vencendo aqueles que tiveram a proposta de abrir no sábado de tarde. O que aconteceu? Os outros supermercados todos passaram a abrir sábado de tarde e os consumidores apoiaram essa iniciativa, e um dos grandes movimentos, os maiores movimentos, era os sábados de tarde. Agora, num passado não muito distante, começou-se um movimento por abrir aos domingos. E novamente se criou toda uma polêmica de quem era a favor e quem era contra. Bom, quem resistiu a isso, e até a lei favoreceu, começou a abrir aos domingos, e a gente foi ver que o maior movimento, o dia com maior faturamento dos supermercados era exatamente no domingo. Hoje quase que todos os supermercados abrem aos domingos e ninguém mais discute isso. Então eu vejo que esse é um processo cultural que vai demorar ainda, mas que nós, como entidade que defendemos a liberdade de trabalho, temos esse compromisso e essa obrigação de estar sempre esse assunto no polo de discussões, para que se crie um consenso, para que se crie uma cultura do comércio poder trabalhar aos domingos também. Ok. Santa Rosa conquistou ao longo do tempo alguns trunfos, né, com as suas administrações municipais. Mas, na sua opinião, o prefeito que vencer as próximas eleições e que começa a governar a partir do ano que vem, o que ele precisará fazer? Qual é a atenção mais especial que ele deverá dar? Nós temos essa questão aí que o senhor mesmo colocou, de setores que inclusive o campo, o agro e depois a indústria. Santa Rosa não estaria precisando de mais indústrias, a captação, a atração, melhor, de mais indústrias. Qual é a sua opinião em relação a um projeto que o senhor esperaria de uma nova gestão do Executivo? Veja bem, Vitor, o poder público, municipal, estadual ou nacional, ele tem que ter a visão ampla de todos. Então, vamos dizer, saúde é importante? Claro que é. Sem saúde a gente não faz nada. Segurança pública é importante. Educação é super importante. Mas o desenvolvimento econômico, eu acho que é a base de tudo isso. Se nós não tiver um desenvolvimento econômico forte, robusto, com geração de emprego, e isso traz movimentação, faz a economia girar, não vai ter arrecadação para sustentar a saúde, a educação e a segurança. Então, eu vejo que um plano de desenvolvimento econômico, um plano atrativo, e eu vejo assim, Santa Rosa, eu participo de conselhos dentro da área pública, e a gente vê o esforço que está se fazendo e que se fez já no passado, senão Santa Rosa não estaria onde está hoje. Há muitas iniciativas boas, mas ainda temos muito por fazer na atração de novas empresas e principalmente, eu diria, incentivar aquelas que já estão aqui, porque é a mesma coisa nós no comércio. Se você perde um cliente, para recuperar ele é mais difícil do que conquistar um cliente novo. E isso, levando para a esfera de gestão pública, é a mesma coisa. Se nós quebrarmos uma empresa, ou permitir que uma empresa que já está aqui fechar, o problema social gerado é muito mais sério e talvez mais difícil recuperar essa empresa do que atrair uma nova empresa. Ok. O Sindicato de Lojas defendeu arduamente, a gente acompanhou de perto isso, 2 bandeiras lá atrás, na verdade 3, o rotativo e o camelódromo, também o vídeo monitoramento, ações que foram concretizadas.
Que considerações hoje o senhor faz dessas ações? Olha, eu diria assim, ó, dá para a gente imaginar Santa Rosa, o centro, sem o estacionamento rotativo? Eu sei que no passado a gente levou, desculpe o termo, levou muita pedrada, até de empresários, de lojistas, criticando a ação. Só que hoje está aí, está funcionando e não teria as mínimas condições, digamos, de o comércio e as pessoas que transitam no comércio se não tivesse o estacionamento rotativo. E eu dizia na época, o centro está lotado e hoje muito mais, né, porque a quantidade de veículos que foram introduzidos no nosso trânsito é infinito, né? E eu dizia na época já, eu gastava muito mais percorrendo quadras para encontrar um local de estacionamento do que o custo que era o ticket de estacionamento. Então era uma situação muito, digamos assim, fácil de se entender. E às vezes eu rodava e não achava local para estacionar, eu acabava estacionando em local distante e caminhava, e que se a pessoa não queria pagar o estacionamento rotativo, ele tinha essa opção já de estacionar mais longe, fora da área azul, e não pagar. Então o estacionamento acho que foi um passo muito importante que nós demos. A questão dos camelôs, que você falou, o Vitor também levantou, era seríssimo. As lojas organizadas, bonitas, e na porta da loja uma banca de camelô. Não que nós somos contra essa atividade que é digna das pessoas trabalharem, mas não era o que a gente queria ver Santa Rosa, um comércio organizado com banca de camelôs na porta da loja, dificultando até o trânsito, o ir e vir das pessoas pela calçada. Isso foi resolvido na construção do camelódromo lá na praça, mas que a gente tem que estar sempre atentos. Vez por outra surgem novos camelôs ocupando as calçadas, e a gente está permanentemente acionando o setor público da prefeitura para coibir. As câmaras de vídeo monitoramento. A Câmara não prende ninguém, mas ela oportuniza o setor de segurança pública, de investigação, de identificar os delitos que acontecem. E aquele projeto inicial lá que nós fizemos, foram 6 câmaras, o sistema era muito ainda precário, mas funcionou, e hoje as câmaras, pelo que eu estou sabendo, elas ainda estão em uso para monitorar dentro do presídio municipal com a Brigada Militar. Então são 3 projetos que nós lançamos nesse período em que eu estou à frente do Sindilojas, e que ainda hoje tem seu mérito, digamos assim, pelos resultados que estão gerando para a sociedade. Ok. Sabemos da importância das feiras, como FenaSoja e outras, até para atrair visitantes, né? Mas elas em algum momento também concorrem com o comércio local? Como o senhor analisa essas situações que são circunstanciais, né? Evidente, são em algum momento, mas que, enfim, como é que o setor do varejo vê? Vitor, nós não somos contra hortigranjeiros, FenaSoja principalmente, Expo Cruzeiro, enfim, acho que elas contribuem muito para divulgar o município, mostrar as potencialidades que temos aqui, mas em alguns momentos eu acho que elas deveriam ser melhor avaliadas, olhando a economia local. Veja bem, FenaSoja, vou falar, e a gente pode falar porque a gente tem um relacionamento amistoso com o atual presidente, o Elias. Ela estava prevista lá no mês de maio, quer dizer, a segunda melhor data de venda, horrível para o comércio, tá? Agora ela foi jogada lá... É o Dia das Mães, né? Isso, do Dia das Mães. Agora ela foi jogada lá para novembro em função da pandemia, e que também gerou um desconforto para o comércio local em função de ser muito próxima da melhor data de venda do ano, que é o Natal. Então eu acho que essas feiras, elas têm o seu objetivo e têm também o seu orçamento a cumprir, e elas também precisam fazer a sua gestão financeira de acordo com a necessidade.
mas o comércio local se sente muito disso. Fica muito prejudicado quando elas são realizadas nessas datas. Deveria haver sim uma ideia, uma proposta de discussão com o comércio local. Quando a gente conversa com os dirigentes dessas feiras, eles dizem de que os espaços estão disponíveis para o comércio local. E a gente sabe que isso acontece em parte, porque também já existe e eles sempre dizem que tem lista de espera de empresas de fora. Então eu não acho justo que o lojista que é aqui de Santa Rosa, que está aqui o ano todo, pagando impostos, gerando empregos, contribuindo com a economia local, ele seja, digamos, menosprezado na hora de ocupar esses espaços. Então acho que a feira teria que ter uma política diferenciada, não só de prazo como é dado para ele adquirir o seu espaço e pagar, mas teria que ter uma vantagem na questão do pagamento, que essas empresas que vêm de fora, se a gente olhar, e eu não tenho receio nenhum de dizer, no final do ano esses feirantes estão na praia, e durante o ano eles se voltam para o interior e exatamente vêm ocupar os espaços dentro das feiras regionais. Então não é justo que o lojista local seja comparado com um feirante desse que só tem feira, porque o lojista aqui ele não pode fechar a sua loja, ele tem que manter a sua loja, manter seu quadro de funcionários, pagar o aluguel e contratar mais um aluguel na feira ainda com preço que às vezes não lhe permite ter essa ousadia de ocupar esse espaço. Então acho que teríamos que ter uma política e uma discussão com a administração das feiras, e eu acho que aqui o poder público municipal tem que interferir nisso também para que a gente tenha mais harmonia entre as feiras e o comércio. Mas volto a repetir, não somos contra as feiras, mas temos que rever essas posições. Importante colocação, presidente. Qual é que é o percentual da geração de empregos do setor do comércio, nível nacional, mesmo? Vitor, eu não tenho os números aqui, mas eu já no início dei essa abertura que nós, em média, assim, 1.300 empresas, tem 9.000 pessoas diretamente ocupadas. Então isso é um contingente muito grande, e veja bem, essas 9.000 pessoas, se você multiplicar no núcleo familiar de 3 a 4 pessoas, então 9.000 multiplicado por 3 ou por 4, então você veja bem a importância que o comércio tem não só na geração de emprego, mas dar a oportunidade dessas 9.000 pessoas sustentarem dignamente as suas famílias. Ok. Qual é que é a sua avaliação em relação à questão do e-commerce? O e-commerce, veja bem. Sobretudo agora nesse. Sim. E muita gente diz, mas o comércio local também pode ter o e-commerce. Eu sei que pode ter e deve fazer, mas não é um processo tão fácil. Aí vem questão de logística, pagamento. Eu estava ouvindo agora de manhã uma entrevista do Procon que o número de reclamações no Procon aumentou muito em função de que também houve um aumento de compra via e-commerce. Eu diria assim, o consumidor ele tem que ter consciência, não é que seja proibido, é uma oportunidade que ele tem e às vezes até ele compra algum produto mais barato. Mas enfim, se todo mundo partir para o e-commerce, nós vamos privilegiar quem? Grandes conglomerados comerciais que não estão aqui, e os empregos que estão aqui da loja de confecção, da loja de material de construção, da farmácia, da óptica, da loja de móveis eletrodomésticos, os empregos eles estão aqui. E às vezes eu, digamos assim, por um impulso, compro no e-commerce, mas eu estou deixando de dar oportunidade para alguém da minha família que trabalha no comércio, ou um amigo meu, um parente, dele ter a oportunidade de fazer a venda desse produto e ter a sua remuneração justa pelo seu trabalho. Então o e-commerce é algo que veio e que dificilmente não vai ficar, mas a gente tem que ser muito seletivo na hora de comprar e ver, bom, será que esse produto eu preciso realmente
comprar do e-commerce de uma empresa de fora, ou eu posso privilegiar. E aqui eu diria assim, a loja física ela é imbatível. Na loja física você tem condições de ir lá conversar com o profissional da área de vendas, você tem a condição de experimentar o produto, se for o caso, tato, né? receber instruções, receber o produto em casa, você tem a garantia de comprar de alguém que está aqui, que se der problema tu tem a quem se socorrer, enquanto do e-commerce todo mundo sabe, e eu acho que quem já tem essa prática do e-commerce com certeza já teve algum dissabor por ter comprado desta forma. Mas enfim, cada um é livre, mas a gente tem que ter a sensatez de, antes de fazer a compra, ver se não é possível. E veja bem, eu estou fazendo uma defesa aqui de um pensamento meu e eu me nego a comprar pela internet. Eu prefiro bater sola, procurar as lojas e encontrar o produto aqui no nosso comércio, porque é aqui que eu vivo e é aqui que a economia acontece. Ok. Presidente Freire, o que difere a instituição, a entidade Sindiloja das demais entidades de representação empresarial, na sua opinião? Te agradeço, Vitor, pela pergunta. Isso é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem. Veja bem, nós temos entidades das mais variadas formas de constituição, entidades civis, por livre adesão. E isso é bom, porque todas elas fazem a sua parte e uma contribui com um pouquinho, outra com outra. Mas a organização sindical é um pouco diferente. Nós temos na base os sindicatos, no estado nós temos as federações, e aí é por segmento, temos as federações, e a nível nacional temos as confederações, quer dizer, há um alinhamento. E o que difere? As outras entidades também têm as entidades aqui na base, tem a federação e tem as confederações. Mas o que difere uma da outra? Nós, as entidades sindicais, foram criadas essas entidades por lei. Está lá na Constituição Federal e está lá na CLT. Quer dizer, nós temos a prerrogativa e a responsabilidade de anualmente ou de tempo em tempo, ou quando necessário, firmarmos acordos e convenções coletivas. Somente as entidades sindicais é que podem fazer isso. O resto, vamos dizer, a campanha que nós estamos fazendo, qualquer entidade poderia fazer. Nós estamos fazendo porque nos sentimos na obrigação de fazer isso. Mas a nossa obrigação, e isso ninguém vai fazer por nós isso, é a representação legal das empresas na formatação de acordos e convenções coletivas que regulam e dão, digamos assim, segurança jurídica, harmonizam as relações de trabalho dentro das empresas, enfim. Isso, volto a repetir, somente as entidades sindicais podem fazer, e elas o fazem em nome de toda a sua categoria, sendo ele associado ou não. Presidente Freire, estamos indo para o final da nossa entrevista. Queria lhe perguntar sobre a promoção que está agora em pauta aí, né? O Sindilojas visando sempre a longevidade das empresas e o apoio a elas, e deflagrou uma promoção aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ela. Olha só, nós já tínhamos no nosso calendário o projeto de desenvolver campanhas de vendas em 2020. Infelizmente veio a pandemia e nós tivemos que segurar um pouquinho, dar uma reformulada, mas mesmo assim no Dia das Mães fizemos uma promoção relâmpago, não integrada na campanha Compre Aqui, mas iniciamos com a etapa do Dia dos Namorados. Por que Compre Aqui? Exatamente está ligado àquela questão anterior quando nós falamos do e-commerce. Porque comprando aqui nós garantimos empregos, os que já estão aí, já existentes, mas também abrimos a possibilidade da geração de novos empregos. Com novos empregos aumenta a distribuição de renda, com mais gente trabalhando, ganhando salário, comprando, quer dizer, movimentar a economia. Então a campanha Compre Aqui tem exatamente esse objetivo de fazer com que o consumidor entenda esse processo, passe a
privilegiar as suas compras no comércio local, e para isso ele tem um atrativo, que fazer as compras nas empresas participantes da campanha, ele vai receber gratuitamente uma cautelinha, ou 2 ou 3, depende do valor da sua compra. Isso, o empresário participante da campanha tem a total liberdade de ele definir a sua política de distribuição de cautelas. Essas cautelas têm o sorteio em cada etapa, já teve um do Dia dos Namorados e já está em curso a campanha do Dia dos Pais, cujo sorteio vai ser no dia 11 de agosto. Posteriormente nós teremos mais 2 etapas ainda, o Dia da Criança, e fechamos com o Natal. Então, uma grande campanha, já temos um número bem expressivo de empresas participando, os consumidores já estão entendendo o propósito da campanha e já procurando as lojas credenciadas. Quando o empresário, por um motivo ou outro, esquece de dar a cautelinha, eles cobram a cautela e é um direito deles, porque veja bem, o consumidor ganha. Quando o consumidor, a cautelinha dele for sorteada, o vendedor que o atendeu ganha, e no final do ano, no sorteio extra, as empresas participantes da campanha também terão prêmios à sua disposição através do sorteio também. Ok, presidente Fredi. Gostaria agora de ter a sua mensagem final. Nesse momento, nesse mês, né, já estamos em julho, em que a entidade comemora mais um aniversário, se aproximando aí de 60 anos, né, Fredi? 6 décadas. 58, para ser bem preciso. 58. De uma atuação muito importante para a sociedade local, né? O senhor, então, fica aí, pode fazer a sua mensagem final e falar um pouquinho sobre esse momento importante também, dessa história bem exitosa, né, e longa aí. Pode. Veja bem, a data é 7 de julho, na próxima terça-feira, né? 7 de julho. Isso. É o aniversário de fundação, e aqui a gente tem que recordar que o Cindy Lojas, se hoje ele está aqui completando 58 anos, é porque há 58 anos atrás alguém com espírito altruísta, pensando no coletivo, teve essa iniciativa, e aqui em nome de todos os que compuseram aquela primeira diretoria e a comissão de fundação da então Associação Profissional do Comércio Varejista, em nome do Francisco José Berta, que hoje empresta o seu nome para o nosso troféu Mercador Francisco José Berta. E sempre no dia 16 também, agora de julho, também veja bem, nós comemoramos o Dia do Comerciante, e que já realizamos a 13ª edição do Jantar do Varejo, em que a gente homenageia os destaques com o troféu Mercador Francisco José Berta. Esse ano, infelizmente, em função da pandemia, não vamos realizar, mas nem por isso a data deve ser esquecida. Mas a entidade há 58 anos teve uma trajetória em que muitas pessoas contribuíram, e muitos ainda continuam contribuindo e dando a sua colaboração. Eu quero aqui deixar o agradecimento, primeiramente pela oportunidade de estar aqui, conversar sobre esses temas importantes, mas o agradecimento a toda a nossa atual diretoria e a todos os dirigentes que nos antecederam por nos ter dado a oportunidade de, em 2020, estarmos aqui festejando, digamos assim, os 58 anos da entidade. E essa entidade, só para dizer que ela nasceu em 1962, mas já em 1964 ela adquiriu o status de sindicato através da carta sindical, na época pelo Ministério do Trabalho. Então, nosso agradecimento a todas essas pessoas, e também de forma muito especial ao nosso quadro associativo, e extensivo também a todos os empresários do comércio que por um motivo ou outro ainda não é sócio mantenedor, que venha a ser, procure o Cindy Lojas, porque quanto maior o número de empresas filiadas ao sindicato, melhor será a sua performance de desenvolvimento, e a gente consegue com isso também reduzir o valor da mensalidade, como já fizemos nesse ano.
Nós aumentamos no ano passado o número de associados e esse ano de 2020 nós conseguimos reduzir o valor da contribuição associativa, porque o sindicato não tem objetivo nenhum de sobrar dinheiro, ficar com dinheiro em caixa. Ele precisa ter a arrecadação suficiente para manter a sua estrutura, manter o seu serviço e bem representar as suas empresas em todos os níveis. Então, obrigado pela oportunidade aqui e o agradecimento aos internautas que estão nos ouvindo, em especial aos dirigentes e aos nossos associados. Nós agradecemos essa importante entrevista concedida pelo Leonides Freire, presidente do Sindicato de Lojas, falando sobre as ações da entidade que, inclusive, nesse mês comemora aniversário e que tem tido um papel relevante nesse setor. Muito obrigado, Freire.